Olá, tudo bem? Sou Ezequiel Lourenço, seu amigo. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Paz do Senhor Jesus para você. Pessoal, hoje eu estou aqui no programa Você em Foco, nessa série de entrevistas com líderes influentes, com pessoas que têm prestado serviço à humanidade, à sociedade, com o meu amigo, pastor José Teixeira Rego Neto. Acertei? Acertou. Deus abençoe o senhor. Obrigado, pastor Ezequiel. É um prazer. Prazer muito grande. Obrigado por nos receber aqui. E é uma pessoa assim fantástica, tem feito assim um trabalho muito grande no Brasil, ele vai contar. É um líder de expressão e o objetivo desse trabalho é justamente influenciar pessoas, desenvolver pessoas para o reino de Deus e para a sociedade. Pastor, começando esta nossa entrevista, eu gostaria que o senhor se apresentasse melhor, porque nada melhor que o senhor para se apresentar, né? Pois não. É um prazer muito grande recebê-lo aqui na nossa casa, na Assembleia de Deus Bela Vista, esta igreja que esse ano de 2023 completamos 60 anos de existência. Né? 60 anos, 60 anos de existência. Muita história. Então, a minha história é uma história que eu diria de bênçãos de Deus. Eu nasci no lar evangélico. Sim. Sou neto de pastor. Correto. Filho de pastor. Sim. E tem, inclusive na história da nossa família e na história da igreja, está registrado um momento em que eu, com poucos meses de idade, meus pais me levaram para a igreja Assembleia de Deus, que era a única igreja que existia na época. Eu nasci no ano de 1950, Sim. no dia 4 de dezembro de 1950, então estarei completando esse ano 73 anos de idade. Muita experiência. E com poucos meses, meus pais, como é de praxe na Assembleia de Deus e em outras igrejas, me levaram para o templo para eu ser consagrado, eles agradecerem a Deus pela criança, né? Sim. Chegou. Aos moldes bíblicos, né? Aos moldes bíblicos. Sim. Então, quando o meu avô era o pastor da igreja, ele me pegou nos braços e ele ali soltou uma palavra profética. Por que eu digo profética? Porque aquilo que ele falou foi realizado, foi cumprido. Ele disse assim, me segurando nos braços, ainda um bebê, ele disse, eu seguro nos meus braços um pastor. Poxa. Então isso ficou registrado na nossa memória, na família, e também na igreja que estava ali presente. E graças a Deus que se realizou. Sim. Né? Então todos esses anos na minha vida, eu tenho tentado pautar a minha chamada, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E a minha infância foi uma infância maravilhosa, minha adolescência também, depois na minha juventude. Os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor, na igreja. E depois eu fui para os Estados Unidos, sentindo a chamada de Deus. Bacana. Sério? Para ali me preparar para o ingresso no ministério pastoral. Né? Aliás, antes de eu continuar, ele é intérprete também. Estou aposentado hoje. E fala inglês muito bem. Muito bem. Então, em 1970, mais precisamente, eu fui para os Estados Unidos e ali fui estudar no Bethany Bible College, que era uma faculdade bíblica. Sim. Das Assembleias de Deus norte-americanas. Na época, a Assembleia de Deus norte-americana ela tinha 4 grandes faculdades. Sim. Uma na Flórida, outra na Califórnia e outra em Springfield, Missouri, e outra, não estou lembrado bem onde era a região. Sim. Enfim, e eu fui e frequentei durante 4 anos a faculdade Bethany Bible College. E ali me formei no campo ministerial.
psicologia e depois eu ingressei durante um ano no curso de psicologia. Fiz a psicologia ali no Bethany Bible College. Terminando ali a faculdade, eu fui convidado, muito jovem ainda, para ser um associate pastor, né? um pastor auxiliar, como nós chamamos, um pastor auxiliar, numa igrejinha muito pequenininha, na cidade de Salinas, na Califórnia, do condado de Monterey. E ali foi uma experiência muito, muito importante na minha vida, ali auxiliando ali o pastor, né? Sou por um período de 6 meses a 7 meses, e depois retornei ao Ceará. Pretendia eu voltar para o Brasil e ir para São Paulo. Certo. Né? Mas Deus falou ao meu coração, através de um grande líder das Assembleias de Deus no Brasil, que é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Sim. Por sinal, é meu tio, né? Sobrinho do pastor José Wellington. Ele está vivo ainda, né? O irmão, o caçula do meu pai. Né? Luiz Bezerra da Costa. Luiz Bezerra da Costa, informação importante. Então, eu ingressei no ministério, vim para o Ceará, e em 1993, eu esqueci aqui um detalhezinho. Em 1975, eu fui consagrado a pastor, lá na Califórnia. O Bethany tinha já o grau de teologia e precisava agora ser consagrado na convenção norte-americana, na convenção na Califórnia. Uma formação sólida, né? Do norte da Califórnia. Né? E então fui consagrado quando eu voltei para o Brasil. E em 1990, aí fiquei auxiliando aqui o pastor Luiz Costa, do pai. E em 1993 o pastor Luiz Costa faleceu, passou para o Senhor, e a igreja unanimemente me escolheu para pastorear, para ser o sucessor do pastor Luiz Costa. Que responsabilidade. Isso há 30 anos atrás, completo agora, hoje nós estamos de 14. Hoje dia 14 de julho, mais precisamente no dia 26, eu completo 30 anos como pastor da Assembleia de Deus Bela Vista, aqui no estado do Ceará. Que bênção. Então essa é um pouquinho do resumo da história ministerial, né? Que Deus tem me concedido, e eu louvo a Deus por tudo isso. Eu estava pensando aqui, pastor, que a formação do senhor é sólida, porque lá, além da teologia, né, o senhor já teve também psicologia, não é isso? Sim. E já mandou para um estágio, né? Foi ser pastor associado, ou pastor auxiliar. Isso é muito bom. E graças a Deus que a Assembleia de Deus no Brasil, ela acordou para essa questão teológica também. Sim. E eu, quando eu comecei a fazer teologia, o pessoal dizia que eu estava frio, que eu tinha perdido a chama pentecostal. E imagino que o senhor também deve ter sofrido no início também isso, né? Com certeza. A gente sofre, principalmente numa igreja do tamanho da nossa igreja. E tradicionalmente no Brasil, quando um pastor assume uma igreja de porte médio ou de porte grande, né, geralmente tem que ser um homem de uma larga experiência e não tão neófito ou tão jovem, vamos dizer assim, né? Não tão jovem. E eu assumi a igreja com 42 anos de idade. Já estava maduro. Já estava maduro, né? Já estava maduro. Então, e quando assumi, claro, graças a Deus foi por unanimidade do ministério. E claro que a gente encontra algumas resistências, vamos dizer, é jovem demais, né? Não concordo com isso. Não concordo com isso. É o filho do pastor, sucedeu que é filho do pastor, né? Aquelas histórias assim, alguns preconceitos, né? Que existem no nosso meio, isso é natural. E aí o senhor tornou-se presidente de uma convenção do Estado, né? Sim, nós temos a nossa convenção estadual, que é a Comadesse. Comadesse. Convenção de Ministros
das Assembleias de Deus do Estado do Ceará. Certo. E essa convenção conta hoje com aproximadamente 700 e poucos ministros. Uau, número expressivo. E nós somos o presidente também desta convenção. Né? Ótimo. Então, é muito trabalho. É muito trabalho. É muito trabalho. Mas até aqui o Senhor tem nos dado força. Isso é muito importante. Lembrando a você que está assistindo, o objetivo dessas entrevistas é mostrar um pouco do que nós temos no mundo cristão evangélico e na sociedade em geral, que existem cristãos líderes em diversas áreas, que eles influenciam com o seu trabalho, que eles contribuem para com a ajuda à sociedade, né? E os cristãos evangélicos também têm esse papel, né? Eu queria perguntar ao senhor uma experiência marcante na sua vida. Foram várias experiências marcantes, né? Tanto a nível, você pode eu gostaria de dividir assim em duas partes. Sim. Tá certo? Certo. Porque teve momentos marcantes em relação à família. Sim. A minha infância, do meu trajeto de vida, e teve momentos também marcantes na igreja. Correto. Tá certo? Sim. Se você quiser, eu posso falar das duas. Sim, Se você quiser, eu posso falar só da igreja. Fique à vontade. Na família, por exemplo, teve momentos marcantes que a gente não esquece, né, da nossa infância, é que ainda garoto, certo, os meus pais tinham sempre aquela preocupação de nos educar e nos levar para a igreja. Isso é muito importante. Nós não faltávamos nem culto, imagine escola bíblica dominical, né? E eu me lembro, quando garoto, nós morávamos, só existia uma Assembleia de Deus aqui em Fortaleza, e nós morávamos aproximadamente a umas 5 quadras da igreja, né? 5 quarteirões ou quadras da igreja. E nós íamos. E eu me lembro que a gente ia, nós éramos 6 filhos. Certo. 6 filhos, né? Tudo pequenininho. E então cada um segurava na mão do pai, da mão da mãe, um segurava na mão do outro. O senhor era mais velho ou mais novo? Eu era o mais velho dos homens. Eu tenho uma irmã, que é a primeira, primogênita. Ainda viva? Ainda viva. É a pastora Lucila Costa. Sim, Lucila Costa. Que hoje é esposa do pastor Sérgio Costa, que é nosso pastor. Acho que eu fui lá. Não foi lá? Maracanã. Ele é doutor, né? Sim. Sim. Chegue lá. Ele é a esposa dele, é a minha irmã. Tá. A minha irmã Lucila Costa, né? Então a gente ia tudo de mãozinha dada. E aqueles foram momentos assim, a gente não esquece, né? Tudo pequenininho e indo para a igreja. Então foi esse momento que nós tínhamos para estar em família. E marcar. Momentos que marcaram na minha memória, né? Eu me lembro que disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sim, vamos à casa do Senhor. Então, a gente ia para a casa do Senhor, né? Quando criança. E no ministério, assim, momento marcante do ministério foi no início do ministério, né? Eu tive felicidade de conhecer um grande homem de Deus que você conheceu, que foi o reverendo Roy Durman, do Canadá. E o reverendo Roy Durman, ele sempre pregava na América do Sul, na África, na Europa, né? E aqui na América do Sul ele me conheceu. Olha que privilégio. Eu muito jovem, né? Roy Durman. Roy Durman. Então, marcou o meu ministério. O senhor foi intérprete dele? Eu fui intérprete dele durante aproximadamente 15 anos. Rapaz, estamos aqui. Eu tive o prazer, aí são momentos marcantes. Sim, né? com certeza. Tive o prazer de interpretar Oral Roberts. Aquele homem que Deus, que era especialista em curas. Sim, que tem até um instituto nos Estados Unidos, Oral Roberts. Oral Roberts University. Uau! É uma grande universidade. Né? Quando ele veio ao Brasil, eu tive
tenho a honra ele, de ter um amigo que interpretou 2 sumidades. E também interpretei outros grandes pastores, evangelistas, mestres, né, grandes pregadores, né, que vinham ao Brasil. E na época, na década de... Bernard Johnson, você chegou a verdade? Não, Bernard Johnson ele falava fluentemente português. Falava. Ele falava português. Que ele porque ele era... né? Sim. Sim. O pastor Bernard Johnson, ele era brasileiro. Tá. Nascimento, acho que Ele nasceu, se não me falha a memória, em Varginha. Sim, acho que é isso mesmo. O pai dele foi missionário, veio dos Estados Unidos, né? E aqui o pastor Bernardo, ainda muito novinho, criança, ele voltou com a família para os Estados Unidos e lá, mas ele falava fluentemente português. Sim. Então, uma experiência muito grande desses homens, isso marca você como intérprete, tem também essa experiência. Né? Aliás, pastor, nós sabemos que o Fred foi morar com o pastor Fred Berg. E eu estava pensando, né? Eu comecei interpretando ele, eu era intérprete, motorista e secretário. E eu literalmente carregava a mala dele. Sim. E aí eu estava aqui agora no Ceará, pensando, meu Deus, o caminho que eu tive que fazer. E hoje estou viajando, pregando a palavra. Ou seja, alguém sempre tem que aprender com alguém. Né? Alguém sempre tem que aprender com alguém. Sim. E são momentos que a gente não esquece, né? Desses homens. E outro momento inesquecível na minha vida ministerial, né? Falei da família, aqui na vida ministerial, foi o momento em que eu assumi a igreja. Porque foi um sonho realizado. Sempre auxiliando o pai? Sempre auxiliando meu pai e pregando nas congregações, nas igrejas, e viajando muito pelo Brasil. Né? Como intérprete também. Como intérprete. Né? E isso daí marca a nossa vida. Né? De jovem que sonha. Eu tinha esse sonho. Né? Eu sempre dizia, pedia a Deus, Senhor, eu quero ser pastor de igreja. Eu não quero ser pastor só no título, tá certo? Mas meu desejo é a chamada de Deus, né? A chamada que você tem, eu gosto muito de cuidar das pessoas, de ficar com as pessoas, de alimentar o rebanho. E as pessoas precisam disso. Sim. As pessoas precisam disso mesmo. Então foi um grande sonho também que se tornou uma realidade. E um momento marcante na minha vida foi quando eu assumi a igreja, exatamente há 30 anos atrás. Né? Fantástico. Bom, eu quero perguntar ao senhor, sabemos que em 2022 teve essa polarização política no país. Sim. E isso chegou na igreja, obviamente que a igreja é a sociedade, ela faz parte da sociedade. Cidadãos, né? E a igreja ficou meio que dividida, né? Um percentual considerável votava num candidato, outro, a maioria votava no outro. Como que o senhor teve que lidar com isso? Como foi seu jogo de cintura? Bom, a gente carrega alguns ensinamentos esses que a gente, com o passar do tempo, a gente vê que tem que mudar. Não são ensinamentos bíblicos, mas ensinamentos mais de uma tradição. A nossa igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, ela é muito tradicionalista. Sim. Ela carrega muitas tradições, né? Ainda temos hoje muitas tradições de usos e costumes, né? Os usos e costumes. Até esse dia eu estava de barba, eu tirei a barba, sim, eu vou para a Assembleia de Deus, eu vou tirar a barba. Eu me lembro ainda muito jovem, né? Morava nos Estados Unidos e foi realizada uma grande cruzada em Belém do Pará. Em 1973. E o pastor Bernardo Johnson me convidou
para fazer parte da equipe, especificamente para aquela grande cruzada que foi realizada no estádio de futebol lá em Belém, no Pará, o estádio de um time de futebol do Remo, estádio do Remo. Do Remo. E naquela época, no início da década de 70, né, o auge era Elvis Presley, e Elvis Presley tinha umas costeletas grandes, né, muito bonitas e tal. E lá nos Estados Unidos era normal os jovens usar as costeletas querendo imitar o Elvis, o ídolo, né? Então nós chegamos aqui no Brasil, eu, juntamente com o pastor Bernardo João, juntamente com a sua equipe, né, todos nós de costeletas. Chegamos em Belém, no Pará. O pastor Firmino da Anunciação Gouveia, que foi pastor durante 30 anos ou mais, presidente da Igreja Mãe, a Assembleia de Deus ali em Belém do Pará, ele estava no aeroporto nos esperando. Quando menos espera, dessa aquela, né, era mais ou menos uns 12. Aquela trupe, né? A trupe, muitos jovens, o pastor Bernardo na frente, né? Aí o pastor Firmino chamou o pastor Bernardo e disse: se a parte, e cochichou assim no ouvido dele, e depois que nós soubemos o que foi o cochicho. O pastor Bernardo voltou e disse assim: olha, turma, é o seguinte, o pastor Firmino, ele está dizendo que se nós não tirarmos, se não rasparmos a costeleta, não vai ter a cruzada. Mão de ferro, hein? Mão de ferro, né? E claro, nós estamos ali como convidados, tínhamos que obedecer ao pastor, ele é um grande homem de Deus, ainda está vivo, está com aproximadamente 95 anos de idade, está vivo. E aí nós saímos do aeroporto, fomos direto para o salão, né, para todo mundo raspar as costelas, né? Ou para o hotel, cada um tirou. Tem que comprar um barbeador, né? Então, nós tivemos esse momento de que nós estamos, no ano passado, houve esse momento no Brasil, político e tudo mais, a gente carregava aquela tradição. Qual é a tradição? Crente não se mistura com política. Crente não se mistura com política. Só que aqui no Ceará, nós rompemos essa barreira. Há muitos anos atrás. Meu pai, o pastor Luiz Bezerra da Costa, em 1958, foi eleito deputado estadual. Ele era pastor. Não era pastor de igreja, ele era pastor auxiliar do pastor Teixeira Rego, meu avô. E então, ele muito jovem, 33, 34 anos de idade, era advogado, rompeu essa barreira. Então nós da Assembleia de Deus aqui no Ceará já temos quebrado isso, mas é uma tradição. Uma tradição. E no ano passado, né, no governo do presidente passado, o presidente Bolsonaro, ele alertou, houve assim um despertamento, vamos dizer, né, das igrejas evangélicas, o despertar e o interesse para se envolver também nos problemas da nação. Chamou o povo para a agenda política. Para a agenda política. O povo estava disperso. E não entendia nada de política. Não entendia nada. Então, nós começamos a entender. E aqui na Assembleia de Deus Veracruz, aqui no estado do Ceará, nós começamos a fazer, ainda no governo do Temer, né? Era Dilma, depois Temer, logo no governo do Temer, no final do governo do Temer, nós começamos a fazer um movimento de oração pelo Brasil. Que legal. A minha esposa, a pastora Edna, ela chegou para mim e disse assim: eu quero reunir 1000 mulheres na praça principal, no centro da cidade de Fortaleza, e nós vamos rodear a praça e vamos fazer um clamor pela nossa nação.
Isso há 8 anos atrás. Então, eu a princípio, eu disse, como Jó, né? Mulher, você parece que está louca, como é que você vai reunir 1000 mulheres numa praça? Né? Ela disse, não, mas nós vamos fazer. Eu quero só que o senhor, como nosso pastor, nos abençoe. Está abençoado. E assim elas fizeram. Essas mulheres são tremendas. São tremendas. Elas reuniram 1000 mulheres, foram para o centro da cidade de Fortaleza, no horário comercial, coisa de 5 horas da tarde, e rodearam em volta da praça principal, que é a Praça do Ferreira, aqui no centro da cidade de Fortaleza. Quem conhece Fortaleza sabe da praça que eu estou falando. E ali ela reuniu, fizeram um grande clamor. E você imagina, Ezequiel, elas atenderam, né? Atenderam, e você imagina o impacto que aquilo fez, porque era um centro comercial da cidade, onde milhares de pessoas trafegam ali, passam por ali, e assim, quem são essas mulheres? E elas levam a informação lá para o interior, para onde elas vêm, né? Então, começou aí uma campanha de oração pelo Brasil. E nós, então, nos tornamos uma igreja que já éramos, que nós tivemos políticos. Politizado, né? Sim, membros da igreja. Sim. Tivemos o pastor Luiz Costa, meu pai, que foi deputado estadual. Tivemos o pastor Sérgio Costa, lá de Maracanaú, que foi prefeito de Fortaleza, foi vereador e assumiu a prefeitura interinamente por 2 ou 3 dias, mas assumiu por prefeito. E depois nós tivemos vários outros que se candidataram e ultimamente tivemos a Priscila Costa, minha filha. Eu falei com ela esse dia, falei ontem por telefone, ela contou do senhor? É? Eu liguei para ela, falei, olha, eu estou com um congressista aí. Ela falou, vamos ver o que a gente faz. Pois é, ela foi eleita deputada federal, na primeira suplência, e agora assumiu a cadeira de deputada federal. Nova geração, hein? Quer dizer, aqui a igreja ela é bem contextualizada. Sim. E a gente procura fazer, né, aquilo que a palavra de Deus nos diz. Sim. Nós devemos ser o sal da terra, devemos ser a luz do mundo. Você sabe que eu trabalhei 5 anos direto auxiliando o pastor Zé Web na questão do evangelismo, o projeto ali na Copa, aquele logo do projeto, a gente criou uma equipe, nós viajamos no Brasil e tudo mais. E aquele trabalho rendeu um convite, mas na época, da Secretaria da Dilma. E um dos professores da Universidade do Rio de Janeiro me convidou para poder fazer parte das oficinas deliberativas de direitos humanos e liberdade religiosa lá em Brasília. Aí eles pagaram tudo, avião, hotel, e aí eles pediram assim, para a gente poder discutir vários assuntos voltados a essa agenda. E aí foi uma experiência muito marcante, porque eu falei, meu Deus, e agora? E a responsabilidade? Aí na época lá eu conversei com o pastor Paulo Freire, ele falou assim, que é deputado federal, que fez pastor em Campinas, fez meu casamento também, colocou as mãos sobre a gente. Meu sogro conhece ele, né? Conheceu, já faleceu meu sogro. Aí ele falou, meu filho, já que você foi convidado, você vai ser lá nosso representante. Aí ele nos orientou. Mas eles, assim, têm uma estratégia, né? O pessoal da esquerda, e firmei o posicionamento das Assembleias de Deus no Brasil com relação a essa agenda, né? Inclusive, eu até liguei, conversei com o pastor Leves, falei, ó, me convidaram, então, mandei para ele a cópia do que a gente falou lá, e assim, ficou uma amizade e um respeito. Sim. Tanto eles respeitando o nosso posicionamento e nós respeitando ele. Eu acho que falta é diálogo, né? Falta diálogo. Muito bem, um sonho realizado e o não realizado, para ser mais rápido. Um sonho realizado, um grande sonho era constituir família. Eu tenho isso no meu coração. A família fala muito forte. Certo. E Deus me deu uma esposa maravilhosa, 3 filhos maravilhosos, todos crentes na igreja, servindo ao Senhor. E outro sonho foi
a igreja. Uma igreja que deixa o pastor, que ama o seu pastor, sim, e respeita o seu pastor. Sim, e ao assumir essa igreja foi um sonho realizado. Sim, bem assim. Muito bem. A última coisa, aliás, mais coisa rápida. Comente um pouco sobre o legado do pai do senhor. Bom, eu já falei um pouco sobre, mas o legado ministerial. O legado ministerial. Ele era um homem muito sábio, muito experiente na vida, porque quando muito jovem ele formou-se em direito, né, foi advogado, e foi deputado estadual, foi empresário, e pastor. Uma referência total. Quer dizer, e uma referência na cidade e no estado, na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará. Né? Ele deixou um grande legado como uma igreja que ele deixou, né? Uma família que ele deixou e uma história de vida. E hoje o Ministério Bela Vista está em todo o estado, né? Toda a cidade. Né? Nós temos aproximadamente 1000 igrejas. O Ceará tem 184 municípios. Certo. E a Assembleia de Deus Bela Vista já está nos 150 municípios. Falta um pouquinho para a gente cobrir o estado todo. Quase mais de 90% já. E ainda temos, sem falar que ainda temos também igrejas no estado de São Paulo, na cidade de Minas, no Maranhão, na cidade de São Luís, no Piauí, no Rio Grande do Norte também. Estava falando, né? Então, é um grande trabalho, né? Que é um legado que o pastor Luiz Costa deixou. Que Deus o tenha. Tivesse sozinho com Deus, para terminar, o que o senhor falaria para ele? Não tivesse um cameraman, não tivesse o Ezequias aqui, o que o senhor falaria para Deus agora? Senhor, tenha sempre misericórdia de mim. A gente ama Deus, a gente ama esse Deus maravilhoso, e só isso, né, Senhor? Que eu tenha sido um obreiro aprovado diante de ti. Quando chegar naquele dia, né, eu quero ouvir do Senhor, servo bom e fiel. E então eu peço a Deus, Senhor, eu sozinho com Deus pediria sempre, Senhor, que eu seja sempre o servo bom e fiel. Muito bem, está vendo aí, pastor José Teixeira Rego Neto, homem de Deus, uma referência para a nossa nação. Fica aí, compartilhe, dê um like, mostre para aquele adolescente, para aquela jovem, para aquele empresário, viu? Meu amigo, Deus te abençoe. Um prazer, pastor. Satisfação nossa. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.